João 17. Jesus orou por você. Isso não é jargão de pregador. Jesus orou por você. E você vai ver isso aqui neste texto. Todos encontraram? Vou ler bem rápido, porque o texto é grande. Nós vamos até o verso 20. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhes deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Oh glória! Pode tomar o seu assento. Que palavra poderosa! Não precisa nem de pregar, irmãos. Enquanto nós líamos essa palavra, o meu corpo arrepiava. Porque é uma oração de Jesus para os discípulos. Mas no verso 20 ele diz assim: eu rogo não somente por estes, não somente pelos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Oh glória! Graças a Deus. Irmãos, eu estava escalado para estar ministrando na sexta-feira. Mas Deus sabia que eu não tinha condições. Eu sentei na cama com a Bíblia aberta e eu chorei. Falei com Deus: Senhor, se o Senhor não me dá a palavra, eu não tenho condições de pregar. Porque só Deus sabe o que a gente enfrenta. Não passou 5 minutos, mensagem no celular. Pastor Walzer, irmão Hernando, a gente pode trocar o dia do senhor ministrar? Pode ser no domingo? Sem problema, pastor. Sabe por que Deus não permitiu eu pregar na sexta? Porque eu precisava ouvir a ministração que foi feita aqui na sexta-feira. Quem estava aqui, irmãos, eu não sei, mas Deus desenrolou o rolo naquela missionária e falou assim: vá lá e fala com o Hernando para mim. E sabe quando você está dentro da caverna, que o Senhor te tira lá de dentro, te chama e te fortalece e fala: não é tempo de parar? Foi isso que Deus fez comigo.
Desses últimos 21 dias, eu devo ter trabalhado uns 6 dias. E a gente sabe que aqui ninguém pode ficar sem trabalhar. A minha esposa correndo atrás, dando uns help, fazendo as correrias dela. Mas a gente é falho, a gente começa a cochear entre dois pensamentos. E se esquece que nós temos um Deus que não nos desampara. E por mais que nós estejamos esgotados, cansados, às vezes tristes, desanimados, Ele tem pão quente e água para nos fortalecer e alimentar. Irmãos, a última vez que eu contei a bênção que Jesus curou meu joelho, e eu tenho isso comigo, todas as vezes que eu conto uma bênção, pensa na prova que levanta. E eu nunca paro de contar. Porque nós devemos testemunhar o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu sei que o inimigo vai levantar de novo, não tem problema. Jesus me tira de dentro da caverna mais uma vez, se for preciso. Como eu disse, eu andei ausente, pastor, alguns cultos, até comuniquei ao pastor Valza. Você passa de segunda a sexta, o telefone não toca, você não bate um prego na madeira para ninguém. Quando é no final da tarde, da sexta-feira, a pessoa te liga e fala, tem um serviço que só pode ser feito sábado e domingo. E aí, você não bateu um prego durante a semana? Domingo é dia de culto. E eu tenho uma norma lá em casa. Lá em casa é o seguinte, ninguém trabalha dia de domingo para ninguém a não ser para Jesus. Isso já vem de anos, não é de agora. Eu falo com qualquer pessoa, vamos trabalhar. Rapaz, nem para o rei, só para Jesus. Só que nos últimos dias não teve como evitar. Passou um final de semana, no outro foi a mesma coisa. Eu trabalhei sábado, domingo, segunda, aí folguei o resto da semana, quando foi na sexta-feira, outro liga. É um serviço que tem que fazer meio sábado, domingo. Meu Deus do céu. Vamos lá. E aí a gente acaba se ausentando não porque quer, mas por uma necessidade. Mas como eu disse, eu vou contar a bênção completa. Vem essas lutas, vem essas provações, vem essas dificuldades. Quando nós nos mudamos daqui de Marlboro, muitas pessoas disseram assim, vocês são loucos, vocês vão sair daqui, vai para um lugar longe, nós estamos morando em Webster. Mas sabe o que Deus faz? Deus toca numa pessoa que não tem nada a ver com o povo de Deus e fala com ele assim, você vai lá abençoar o meu servo e a família dele. Essa pessoa, a gente conversando, indo para o trabalho, ele falou comigo assim, ó, eu tenho um apartamento em Webster desocupado, se você quiser reformar e morar nele, no mínimo eu vou te dar 1 ano para você morar nele, de graça, sem pagar 1 centavo. Nem água, nem luz, nem nada você vai pagar. 1 ano, no mínimo, com possibilidade de ficar mais tempo. Sabe por que Deus já preparou isso lá atrás? Porque se eu passasse esses 21 dias trabalhando muito pouco, irmão, como que paga aluguel? Sem trabalhar nesse lugar. Deus sabia que eu não ia ter condições, mas Ele já anteviu a situação e preparou tudo. E para nós entrarmos na palavra, nós tínhamos uma corte terça-feira, aí foi adiada para outubro de 2027, vamos trabalhar, vamos fazer a obra, vamos crer que Deus tem poder para realizar nas nossas vidas muito mais do que nós pedimos e esperamos do Senhor, amém? Aleluia. Então vamos para a palavra. O texto que nós acabamos de ler diz que Jesus ora pelos seus discípulos. E Jesus, ele faz essa oração, provavelmente, em uma quinta-feira, depois daquela obra que ele faz com os seus discípulos, do lava-pés, onde ele lava os pés dos seus discípulos. Porque no domingo ele entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, aclamado como rei, e todos gritavam, Hosana nas alturas.
Ele entra em Jerusalém no domingo, na segunda-feira ele vai ao templo e purifica o templo. Na terça-feira ele debate com os fariseus. Na quarta-feira existe um silêncio da Bíblia em relação do que acontece. Provavelmente ele estava retirado, se preparando, se purificando, buscando o Pai em oração. Na quinta-feira ele lava os pés dos seus discípulos quando eles estavam reunidos com ele. Provavelmente Judas já havia se retirado para entregar Jesus por 30 moedas de prata. Porque nesta oração ele diz: todos aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Aí Jesus então ele começa a orar pelos seus discípulos. E o texto que nós lemos é bem grande, mas eu quis separar alguns destes versículos para nós aplicarmos em nosso coração nesta hora. Primeira coisa que eu quero aplicar aqui no nosso coração é que antes dele começar a oração, ele termina o capítulo 16 dizendo assim no verso 33: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que mesmo depois de Jesus vencer o mundo, mesmo depois dele suportar todas as tentações, todas as perseguições, ele vencendo que ele tinha o propósito do Pai para ele nessa terra, mesmo assim ele não parou de orar, mesmo ele dizendo: eu venci o mundo. Aí ele começa a orar. E quantas vezes nós, depois de recebermos a petição, a oração, o clamor atendido por Deus, nós recebemos, agora não precisa mais orar. Eu já recebi. Jesus nos dá o exemplo de que nós devemos estar sempre em constante oração. E é por isso que mesmo depois de dizer: eu venci o mundo, ele começa a orar agora pelos seus discípulos e por todos aqueles que haviam de crer nele através da sua palavra. Jesus ele disse no verso 9: olha, eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Esse verso 9 nos faz entender que existe uma bênção especial para aqueles que são de Jesus, para aqueles que o Pai os entregou aos cuidados de Cristo. Ele diz: eu não oro, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Existem bênçãos especiais para aquele que é filho, que é filha, que é herdeiro. Irmãos, não tem aquele negócio de todos nós somos filhos. Isso não existe. Todos nós somos criaturas. Alguns são filhos e herdeiros das promessas. Deus abençoa uns de maneira diferente do que outros. Porque aquele que rejeita a palavra, aquele que não aceita os ensinamentos de Jesus Cristo, não tem direito à mesma bênção daquele que obedece. E é isso que ele está dizendo: eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que tu me deste, porque estes são teus. E que bênçãos são essas, irmão Hernando? Algumas delas estão aqui. A primeira que eu quero deixar aqui para nós meditarmos é do verso 11, onde ele diz assim: olha, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que tu me deste, para que sejam um assim como nós. Aqueles que são filhos, aqueles que são herdeiros, aquele que o Pai deu a Cristo, eles têm a proteção do Senhor. Jesus está dizendo aqui: guarda eles, mesmo eles estando no mundo, nesse sistema maligno, onde nada tem mais sentido. Parece que o certo ficou errado e o errado ficou certo. Quando a gente quer fazer as coisas certas, as pessoas nos ridicularizam. E quando a gente vê as coisas erradas, e a gente tenta falar alguma coisa, a pessoa: você é careta, você é antiquado, está ultrapassado, isso agora é normal. Mas Jesus está dizendo aqui: Senhor, guarda-os no mundo. Uma coisa é você ter livramento de Deus, nós vamos falar do livramento no outro versículo. Aqui Deus está dizendo que, através de Jesus na oração, que Ele nos guarda. Guardar é o mesmo que proteger, é o mesmo que colocar em um lugar de segurança. E por mais que esteja difícil,
viver neste mundo, servindo a Deus e fazendo o que é correto, nós temos que ter certeza que nós ainda estamos guardados pelo nosso Deus. Existe uma cobertura, uma proteção do céu sobre nós. Porque se você imagina, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A nossa oração é poderosa. Agora imagina a oração de Cristo diretamente com o Pai, ao nosso favor. Então nós temos uma guarda. Não é à toa que o salmista do Salmo 34, do verso de número 7, ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e o livra. O verso 19 do Salmo 34 fala que é muitas, irmão, não é pouca não, as aflições deste mundo, mas o Senhor de todas elas o livra. Oh glória! Não só proteção, mas também tem livramento de Deus para a nossa vida. O verso 13, Jesus diz: mas agora vou para ti, digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Isso é uma outra bênção que eu vejo Jesus pedindo ao Pai para nós. A alegria do Senhor. Irmãos, em Hebreus capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz sobre Jesus o seguinte, o autor da carta aos Hebreus: aborreceste a iniquidade e amaste a justiça, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com uma unção de alegria, mais do que aos teus companheiros. Uma unção de alegria foi derramada sobre Cristo por Deus, e agora Ele pede ao Pai que essa alegria que Ele tem, olha para você ver o texto, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus está dizendo para Deus: Senhor, mesmo que ele esteja passando por uma dificuldade, por uma luta difícil, uma provação, que ele passe por isso alegre, glorificando e exaltando o teu nome. A gente não entende porque muitas vezes a gente sai de casa entristecido, cabisbaixo, esmurecido, desanimado. Chega dentro da casa de Deus e às vezes tem um nó na garganta e nós não conseguimos louvar e glorificar a Ele da maneira que Ele merece. Mas de repente o louvor vai tocando, a palavra vai sendo ministrada e aquele nó da garganta se quebra, o coração se quebranta. O Deus que é o Deus da alegria começa a encher o teu povo de graça, de alegria, e na mesma hora a gente está adorando e exaltando esse Deus, e a tristeza vai embora, o desânimo sai, a força nos alcança e nós conseguimos andar mais um bocado de tempo com o Senhor. É uma bênção especial para o seu povo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Agora nós estamos onde eu gostaria. Verso 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus está dizendo: eu lhes dei a tua palavra, Pai. Eu entendo quando ele diz eu lhes dei a tua palavra, é como se ele estivesse dizendo: eu lhes dei o que eles precisavam, eu lhes dei o que é suficiente, para que eu e eles e tu sejamos apenas um. Eu lhes dei o que era necessário. Por que, irmão Hernando, Jesus diz eu lhes dei a tua palavra? E nós sabemos que diversos textos bíblicos descrevem a palavra de Deus de uma forma. Por exemplo, João capítulo 8, verso 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade é a palavra, e essa verdade vos libertará. Quando Jesus diz ao Pai, eu lhes dei a tua palavra, Jesus estava dizendo: eu lhes dei libertação, eu libertei os cativos, eu tirei eles da situação de escravidão, do pecado e da morte, eu os libertei. Eu lhes dei a tua palavra, eu os libertei. É como se Jesus estivesse dizendo: eu lhes dei a tua palavra, depois de serem libertos, eu os lavei,
eu meditando neste texto, descobri pelo menos 3 maneiras que nós somos lavados por Cristo. Uma delas é lavados pelo sangue de Jesus. Outra delas é lavados pelo Espírito do Senhor. E outra delas é lavados pela palavra. Essa palavra, depois de nos libertar da imundície, da sujeira, do pecado, da podridão em que nós nos encontrávamos, essa palavra, ela vem e nos dá um banho e tira toda a imundície. Ela nos lava por completo. Aquilo que não estava de acordo à vontade de Deus, essa palavra vai tirando, vai arrancando e nos fazendo conforme o Senhor deseja que sejamos. Depois de sermos libertos pela palavra, lavados pela palavra, Hebreus capítulo 6, verso 11, a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos reveste, porque Ele tirou as vestes sujas e precisa colocar vestes novas. É um revestimento. E diz o texto: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí o texto vai dizendo: porque não temos que lutar contra carne e sangue, principados e potestades, hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Não temos que lutar contra carne e sangue. E aí o texto vem trazendo diversas tipos de roupas que nós devemos vestir. Vamos lá ver? Hebreus capítulo 6, a partir do verso 11. Todas essas peças de roupa, todas essas armas que somos revestidos pelo Senhor, não são simplesmente Efésios, irmão, não é Hebreus. Efésios 6. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Sabe o que é cingir os lombos com a verdade? E vestida a couraça da justiça. Quando você vai preparar um soldado, um guerreiro para a batalha, a armadura de metal, que é intransponível, ela não pode ser colocada diretamente no corpo humano, para não ferir, para não machucar. Então é colocado antes uma couraça, é colocado antes um material para te proteger da armadura que é pesada, que é forte, que é resistente. Aqui diz o texto que, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Quando nós começamos a aprender a palavra, a praticar a palavra, a obedecer a palavra, a couraça da justiça está sobre os nossos lombos. A armadura que Deus vai colocar já não vai nos ferir, não vai nos machucar. Aí ele segue dizendo o seguinte: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Fala de ser missionário, pregar, enviar a palavra, anunciar o reino de Deus. Como que faz isso sem conhecer a palavra? Como que faz isso sem ser obediente às escrituras? Tudo é pela palavra. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, o escudo da fé, ele só vem até nós quando nós ouvimos a palavra de Deus. Romanos 10, 17. E o que é que a palavra do Senhor diz? Para não sermos somente ouvintes, mas também cumpridores da palavra. A fé vem pelo ouvir. Mas não adianta ouvir e não colocar em prática o que eu estou ouvindo. Se eu fizer assim, a minha fé é morta. Eu tenho que ouvir e tenho que praticar o que eu tenho aprendido da palavra. Assim eu terei um escudo para me proteger dos dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. O capacete fala de mente, de cabeça. Para proteger a nossa mente, nós precisamos estar com ela ocupada com a palavra de Deus.
Muitas vezes nós estamos com a mente preocupada com as coisas deste mundo, como foi falado aqui pela nossa irmã na hora do louvor. A nossa mente está tão inquieta com as coisas da terra, ao invés de estar ocupada com a palavra de Deus, com as promessas que Ele tem para nós. Nós acabamos nos esquecendo da promessa, de tanto nos preocupar com as coisas dessa terra. Mas se o capacete da salvação estiver revestindo a nossa vida, nós vamos ser renovados, transformados pelo poder da palavra. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra muda a nossa mente, a palavra muda o nosso pensamento, a nossa forma de agir, de tomar decisões. Para encerrar aqui, Efésios. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é aquilo que vai te dar capacidade de se defender e também de contra-atacar o adversário. Irmãos, quem não tem espada não consegue combater heresia. Quem não tem espada da palavra afiada na sua vida não consegue combater engano, mentira. Não adianta a gente falar que é crente, que é servo, que é cristão. Eu não estou falando de combater, de debater, de discutir com ninguém. Eu estou falando de ensinar a verdade para quem não conhece. Porque tem pessoas que são nécios, que não conhecem a verdade, que precisam de você e de mim para mostrar o caminho, a direção. E é isso que Jesus vai dizer aqui, olha: eu lhes dei a tua palavra, ou seja, eu libertei, lavei, eu revesti de armas para eles se fortalecer, mas o mundo os odiou. Isso aqui é forte, irmãos. Eu tenho um pastor lá no Brasil, onde eu servi por 10 anos, pastor Rogério Maia. Ele sempre falava: irmão Hernando, a vida do crente sempre é mais difícil. Parece que o mundo nos odeia. Eu vou no açougue comprar 1 quilo de carne, eu peço uma carne de primeira, o cara manda sebo para mim. Eu vou cortar o cabelo no salão, o maquinista erra o pente. Tudo é mais difícil. Irmãos, eu comecei a reparar isso, parece que é verdade, pastor. Eu lembro que eu fui num posto de saúde. Toda vez, irmãos, que eu vou num médico, eu vou num hospital, num posto de saúde, eu fico lembrando disso. Aí eu vou lá, posso ser o primeiro a chegar. Faça o cadastro lá, aí senta, aí vai enchendo de gente, vai enchendo. Todo mundo vai embora, só fica eu. Eu fui tirar a habilitação, minha carteira. Aí estou vendo, eu era o primeiro, 7 horas da manhã, estava lá. Aí eu vi as autoescolas chegando, todo mundo fazendo, indo embora. 7 horas eu cheguei. Quando estava dando meio-dia, os policiais civis são os examinadores lá em Valadares, pegando os cavaletes, os cones, guardando tudo. Falei, uai, falei com o cara, uai, eu não vou fazer não? Ah, pera aí, vou lá. Tem um rapaz aqui ainda. Não, para nós aqui não consta nada não. Aí, aqueles homens voltou, mas voltou bufando de raiva. Meio-dia no sábado, querendo ir embora? Não. Vocês iam deixar eu passar? Eu fiz uma baliza e ele falou assim: ficou longe, faz outra. Quando eu estava voltando, ele falou assim: acabou seu tempo, pode ir embora. No posto de saúde a mesma coisa. Falou: ô dona, todo mundo foi embora, eu cheguei primeiro. O que aconteceu? Ah, seu nome está aqui não estou achando seu nome aqui não. Meu Deus do céu. O mundo nos odeia, irmãos. O mundo nos persegue, porque nós temos a verdade que Deus nos deu, através da oração de Jesus Cristo. Eles não entendem. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Porque a palavra da cruz parece loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Aleluia. Oh glória. Jesus segue dizendo no verso 15: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Dá tempo ainda. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Irmãos, Jesus pediu para Deus o seguinte:
o mundo é difícil, o mundo vai odiar, o mundo vai perseguir, o mundo vai maltratar, o mundo não vai entender. Mas não tira eles do mundo, não. Não coloca eles dentro de uma bolha, não. Faz o seguinte, Pai, a única coisa que eu te peço, livra eles do mal. Irmãos, Deus não vai tirar nós do mundo e nos pôr dentro de uma bolha, de um jarro, para a gente ficar imune aos ataques do adversário, do nosso inimigo, não. Mas no meio dessas adversidades todas que nós enfrentamos no mundo, Deus nos dá o livramento por Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que a gente vive rodeado de desejos pecaminosos, de situações onde nós temos que fazer renúncia todos os dias. Micael postou um negócio lá. Como é que é o negócio da renúncia, Micael? A renúncia, irmãos, para servir a Deus, ela é importantíssima. Nunca foi o fato da igreja proibir, mas do Espírito Santo convencer. Eu vi aquilo ali que o Micael postou, eu lembrei de mim lá atrás, lá na roça, jogando bola no campinho, sem camisa, na bagunça. Lá em Lodebar, pastor. Aí eu comecei a ir para a igreja, aceitei Jesus, eu fiquei olhando assim, falei, não, eu não estou cabendo aqui mais não. Aí eu tinha meus amigos dos botecos, e ficava no barzinho, falei, não está me cabendo aqui mais não. Aí Jesus vai te mostrando que Ele não vai tirar você do mundo, Ele vai livrar você do mal. Irmãos, não é que é proibido. Uma pessoa perguntou para mim uma vez assim, ô irmão Hernando, acho que é como eles fazem com Jesus, querendo provar para ver o que Jesus vai falar, né? É proibido o crente jogar sinuca? Eu falei assim, ô irmão, eu não acho que é proibido não, eu acho que eu vou até comprar um lá para a chácara. O negócio é o ambiente que a sinuca está. Aonde está a sinuca? No boteco. O que é que tem no boteco? Cachaça, palavrão, briga, fofoca. Isso não é lugar para um servo de Deus. Tem coisa, irmãos, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm, porque nem todas edificam. Jesus não vai ficar para você assim, ó, isso não faz, é proibido, é proibido, é proibido. Não, é o Espírito Santo é que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tudo nós podemos fazer, nós temos liberdade em Cristo, mas nem todas as coisas nos convêm. Jesus segue dizendo no 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É outra coisa que eu quero entrar aqui. Santifica-os, irmão, santidade é pela palavra. Não é as vestes que santificam o homem, é a palavra. Mas quem é obediente à palavra, quem é servo, quem é cumpridor, zeloso pela palavra, sabe que a palavra de Deus diz para que os filhos do Senhor vistam com modéstia, com pudor, sem expor a sua nudez. Não é a veste que santifica, é a palavra. Não é a maneira que eu falo que me santifica, é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que eu não devo dizer palavras torpes, que da mesma boca que procede bênçãos não pode proceder maldição. O que nos santifica é a palavra de Deus. O que me santifica não é se eu oro mais, se eu jejuo mais, se eu faço mais do que o outro. Isso aí é uma bênção para quem faz. É quem é mais dedicado, quem é mais esforçado, quem é mais determinado, faz mais. Mas não é isso que nos santifica mais do que o outro. É a palavra, é a obediência a ela. E a palavra diz que ai do servo quando vier o seu Senhor não o achar servindo. Então é por isso que tem pessoas que fazem mais do que eu e você,
Porque ele ouve essa palavra e ele sabe: se o meu Senhor vier e eu não estiver com a minha mão no arado, ai de mim. Verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Está achando que Jesus te deu a palavra, libertou, lavou, revestiu, fortaleceu, preparou, blindou a sua mente, o seu coração, a sua vida, te capacitou para ficar quieto, parado, sem fazer nada para Ele? Olha o quanto Jesus já investiu na tua vida. Olha o quanto Ele já fez por você e por mim. Ele está dizendo: Pai, assim como o Senhor me enviou, eu também os enviarei. Envia-os também, Senhor. Tem pessoas que poderiam estar aqui hoje, se você tivesse ido. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Hoje eu me lembrei de uma pessoa, enviei o convite: vamos para a casa de Deus, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Aí a gente sempre joga um acrescentemozinho, fala: pai, vamos, depois que a gente sai daí, compra um langanho para nós assar. Nem assim, irmãos. Mas a gente não pode esmorecer, a gente tem que continuar indo, avançando, falando, ensinando, mostrando o caminho, a direção, porque nós já recebemos a palavra. E quando nós recebemos a palavra de Jesus, Ele também nos deu a direção. Salmo 119, verso 105: lâmpada para os teus pés, para os meus, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele nos dá a palavra, nos liberta, nos purifica, nos lava, nos reveste, nos fortalece e nos mostra a direção para ir. E a gente só hesita, a gente só refuga, parecendo burro brabo, igual lá na roça nós fala. O burro empaca, o sujeito dá chicotada, xilap, ele não vai. Ah, bicho brabo, nem na pancada. Verso 20 para nós encerrar. Eu não rogo somente por estes, pelos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você não foi um daqueles que andou com Cristo quando Ele esteve aqui na terra como homem. Você não era um daqueles discípulos, mas Ele orou por você. Ele orou por mim, para que o Pai nos deste a palavra. E a palavra é suficiente para que nós venhamos trilhar os caminhos do céu. Se você recebeu essa palavra, se você recebeu aquilo que Jesus pediu ao Pai ao teu favor, eu não quero acreditar que você vai ficar da mesma maneira depois de receber e entender que Jesus orou ao teu favor, pedindo a Deus para te libertar, para te lavar, para te purificar, para te revestir, para te preparar, te capacitar e te lançar como uma flecha na mão do valente. Levanta, toma posição, sai do comodismo. Jesus conta com você na obra. Irmão Hernando, eu não sei fazer, não sei falar. Você viu esse menino que falou aqui dos dízimos das ofertas? Ele ali. E bonito, viu, pastor? Bem vestido. E eu na minha época, que eu era jovem assim, eu estava na igreja, eu só andava com aqueles paletó de mocó, com as ombreiras aqui. Jesus tem uma obra na vida de cada jovem nesse lugar. Não espera as coisas acontecer. Vai você e faz da maneira que o Senhor te ordenou. Mesmo se você achar que não está preparado. Uma certa feita, Jesus entra no barco com os discípulos. E alguém fala alguma coisa de comida, pão, alimento. Mas Jesus responde para eles: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Enquanto você põe a mão no arado, enquanto você começa a fazer para Jesus, Ele vai te alimentando, te fortalecendo, te capacitando, até você chegar no lugar que o Senhor quer para você. Amém, igreja? Que
Que o Senhor continue abençoando a cada uma das vidas dos irmãos aqui nesta hora. Culto de jovem, o pastor resolveu escolher o jovem mais bonito da igreja para estar pregando hoje. Que o Senhor possa trazer à sua memória quando você se sentir incapaz, sem forças, de que não só a oração dos santos chegou diante de Deus ao teu favor, mas a oração do Filho, a oração do enviado, do unigênito. Ele orou ao meu favor e ao teu favor, e é por isso que nós somos resposta de Deus aqui neste lugar. É porque Jesus orou ao teu favor que você está aqui nesta hora. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. No lugar da morte e vida me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vi